Olá, estamos aqui com o Dr. Rafael Freire, otorrinolaringologista. Dr. Rafael, um assunto que a gente vê muito, eu sou fonoaudiólogo, né? A gente vê muito também essa questão da surdez unilateral, a surdez súbita. Aparece muito no consultório? Na verdade, a surdez lateral e a surdez súbita são entidades diferentes. A surdez lateral, também chamada de SSD, do inglês Single Side Deafness, é definida como praticamente uma perda auditiva de grau profundo ou até mesmo anacusia, principalmente nas frequências mais graves, 500, 1000 e 2000 Hz. Hoje em dia, com o avanço do diagnóstico, a disponibilidade dos exames audiométricos para a gente poder detectar esse paciente, é cada vez maior a prevalência dessa doença. Antigamente, muitos pacientes que tinham a surdez unilateral, por ter uma audição funcional, acabavam sem diagnóstico. Eu mesmo tenho colegas aí da área médica que passaram a vida inteira sem ter o diagnóstico, sem ter nenhum tipo de tratamento. É claro, tem uma certa limitação, mas a paciente com surdez lateral e unilateral, infelizmente, ele tem algumas limitações auditivas, principalmente em relação à localização sonora e à inteligibilidade da fala, principalmente em locais ruidosos. Já a surdez súbita seria uma perda auditiva, a gente fala em decibéis, mas de mais ou menos, só para ter uma ideia, de uns 30% de audição causada de forma indeterminada muitas das vezes. Entendi. E essa surdez súbita, ela tem tratamento? Surdez súbita? Então, a surdez súbita tem tratamento sim. Infelizmente, nem todos os casos têm uma boa resposta, mas o tratamento padrão ouro para a surdez súbita é a corticoterapia oral, principalmente iniciado nos primeiros 10 dias do quadro clínico. É importante o paciente procurar o otorrino para a gente poder fazer um bom diagnóstico. Muitos pacientes deixam de ser diagnosticados porque não dão muita importância a essa queixa, ou pensam que pode ser uma coisa mais simples, algo relacionado ao processo gripal, uma rolha de cera. Mas é importante procurar o consultório para que a gente possa fazer a otoscopia, eventualmente a acumetria, que é utilizar o diapasão para diagnosticar o tipo de perda auditiva, e algum exame audiométrico de urgência para que seja detectada a perda auditiva e tratado o mais precocemente possível. Caso o paciente tenha alguma contraindicação à corticoterapia oral, também existe a possibilidade da corticoterapia intratimpânica, que é um procedimento um pouco mais delicado, mas a gente sempre pode buscar um tratamento para esses pacientes. E a recuperação dessa audição, depois que começa com o uso do corticoide, demora em torno de quanto tempo, geralmente? A gente fala que cada pessoa é uma pessoa, né? Não existe um tempo certo. A gente recomenda pelo menos uns 6 meses de acompanhamento para a gente poder definir se esse paciente vai ter sequela ou não. Se o paciente vai ter uma resposta, não depende se ele começou a terapia de forma correta, usar a medicação de forma correta, de forma regular. Se o paciente tem algum fator de risco que possa eventualmente dar um prognóstico pior para essa evolução, né? Mas a gente espera sempre mais ou menos esse período de 6 meses para poder definir, por exemplo, se o paciente vai ter uma sequela ou não, ou se vai ter que utilizar algum outro tipo de reabilitação auditiva ou um aparelho auditivo convencional. E essa questão do zumbido, o zumbido pode estar associado a essa perda súbita também? Sim, o zumbido ele é um sintoma que pode aparecer junto com a perda auditiva, não só na surdez súbita, mas em qualquer outra etiologia. O zumbido de forte intensidade, infelizmente, é um fator de mau prognóstico, particularmente na surdez súbita, mas se o paciente tiver uma boa resposta à corticoterapia oral, é provável que ele melhore o zumbido. E a questão de tumores? Existem também tumores no ouvido que podem causar esse tipo de surdez? Sim, mais especificamente o neurinoma do 8º par craniano, né? O neurinoma, o chivanoma do nervo vestibulo-coclear, ele pode se apresentar em 10% dos casos com surdez súbita. Então, eventualmente, o paciente tem um tumor benigno do nervo auditivo ali, do nervo vestibulo-coclear, e em 10% dos casos, a maioria das vezes ele é assintomático, mas em 10% dos casos pode se apresentar como uma surdez súbita. Então é importante para o paciente procurar o otorrinolaringologista para fazer esse diagnóstico, fazer a audiometria, realizar o tratamento e eventualmente fazer o diagnóstico do neurinoma, do chivanoma, através de um exame de imagem complementar. O Bera, ele entra também nessa avaliação do diagnóstico?
Então, o BERA, ele é muito útil, mais especificamente o BERA com o estímulo clicker, né? E a gente tem vários estímulos para utilizar no potencial evocado auditivo de tronco cefálico, né? Que é um exame eletrofisiológico. Mas o exame de escolha com maior sensibilidade e acurácia para o diagnóstico vai ser sempre a ressonância magnética com contraste. Ele é um exame que tem maior sensibilidade diagnóstica para esse tipo de lesão. Hoje, com a maior disponibilidade, maior facilidade e acesso a esse tipo de exame, em muitos casos, se for um caso onde a suspeita é grande, uma perda auditiva assimétrica, claramente assimétrica, ou se não, o paciente eventualmente com uma certa simetria na audiometria, porém com uma clínica, uma queixa muito assimétrica, muito lateral, sempre opto pela pedir a ressonância. Agora, o BERA pode ser solicitado em alguns casos para fazer o acompanhamento mais de pacientes, eventualmente, que não tem uma clínica muito exuberante, audiometria normal. Então, ele pode ser feito em alguns casos, aí nesse caso teria que ser o CLIC, que por convenção foi escolhido para dar os critérios diagnósticos dessa doença. E no caso desse tumor, existe uma cirurgia para ele? O tratamento é cirúrgico, é medicamentoso, é quimioterápico, o que é? Na verdade, via de regra, o tratamento é cirúrgico. A gente só entra com radioterapia em alguns casos, ou acompanhamento. Uns casos que o paciente ou é muito idoso, o paciente não tem condições de fazer cirurgia, ou é uma cirurgia inoperável, um tumor muito grande, inoperável. Então, nesses casos, realmente, às vezes, por conta do prognóstico, de não ter uma bem resposta, pode-se optar ou por fazer um acompanhamento ou radioterapia. Mas, via de regra, o tratamento é cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico, ele deixa uma sequela? Consegue preservar o oitavo par craniano? Ou na maioria das vezes não? Olha, infelizmente, na maioria das vezes não. Tanto pela natureza da lesão, por ser no nervo vestíbulo coclear, então, eventualmente, a própria excisão desse tumor pode levar junto o nervo craniano, o nervo vestíbulo coclear, e causar anacusia, e às vezes até mesmo causar um certo grau de paralisia facial, porque o nervo facial está ali perto, mas o acesso desse tumor também eventualmente pode ser prejudicial à nossa audição, porque alguns tipos de acesso, principalmente para tumores maiores, eles têm que destruir o labirinto. Então, a via translabiríntica, ela destrói completamente o labirinto, o paciente fica anacuso. E neste caso, que fez a cirurgia e o paciente ficou anacuso, existe alguma possibilidade de reabilitação desse paciente? Aí, nesse caso, a gente volta àquilo que a gente estava falando no começo da conversa, que é o paciente com anacusia unilateral, com single side deafness, né? O paciente com surdez unilateral, a princípio, assim, é sempre bom fazer um teste com a auditivo para ver se realmente ele não tem uma audição funcional com o aparelho. Mas se o paciente realmente for surdo de um ouvido, tiver uma anacusia, aí pode tentar alguns tipos de reabilitação. Inicialmente, a gente tenta usar algum tipo de estímulo que ele se transmite para a orelha saudável, que aí inicialmente seria o sistema CROSS ou BICROSS, que são aparelhos auditivos que vai colocar nas duas orelhas. O estímulo sonoro chega na orelha doente, que não escuta, e o aparelho transmite de um lado para o outro. Você consegue escutar na orelha saudável. Então isso ajuda. Muitos pacientes têm vergonha de ser surdo de um lado e você ir sentado do lado, não senta do meu lado direito, porque esse lado eu sou surdo. Né? Tem um paciente meu que não pode dirigir do lado dele, ele não gosta que sente alguém porque ele é surdo do ouvido direito. Então ele não gosta de dirigir o carro por conta disso. Então esse tipo de reabilitação auditiva é ótimo para esse tipo de paciente. De forma análoga ao sistema CROSS, a gente também tem a prótese ósseo-ancorada, que também serve para tratar esse tipo de surdez. Funciona de uma forma muito semelhante. É colocado um tipo de aparelho através de cirurgia na rótula craniana, e esse aparelho ele vai, através de vibrações mecânicas, transmitir o estímulo sonoro para o outro lado, para o lado saudável. E essas vibrações mecânicas chegam na cóclea, que está dentro de um labirinto ósseo, e vão conseguir estimular, e o paciente consegue ouvir, transmitindo de um lado para o outro. Em casos em que o paciente ainda tenha nervo coclear, então, assim, tirando esses casos que tiveram ressecção cirúrgica do nervo coclear, o nervo é saudável, pode-se tentar também um implante coclear, certo? Pode tentar. Então, tirando esses casos de o paciente ter neurinoma, de ter ressecção do nervo coclear, se o paciente tiver um nervo coclear viável, pode-se tentar o implante coclear também desse lado. Que
um tipo de cirurgia no qual a gente coloca uma unidade interna, inserindo um eletrodo dentro da cóclea, e esse feixe de eletrodos vai estimular o nervo auditivo, substituindo a cóclea, que não é mais funcionante. Ele é composto de uma unidade interna, uma unidade externa. A unidade interna é colocada cirurgicamente, fica embaixo da pele, aparentemente ele não é visível, dá para sentir uma pequena elevação, e é conectada à unidade externa através de um ímã que vai se conectar, receber esse estímulo sonoro e transmitir para o nervo auditivo. Entendi. O implante hoje ele é feito só de um lado ou é feito dos dois lados também? Quando a pessoa, uma criança que nasce surda, ela pode fazer um implante coclear? Pode fazer. Não existe uma idade muito certa para fazer o implante coclear. Inicialmente se falava no ano, 6 meses, 3 meses. Mas se a criança tiver indicação de perda auditiva, neurosensorial, profunda, severa, profunda, bilateral, pode-se fazer implante coclear de preferência nos dois lados, até porque a gente sabe a grande vantagem da binauralidade, de escutar dos dois lados. Melhora a localização sonora, melhora a inteligibilidade da fala, principalmente em locais ruidosos. Então, principalmente na criança, ajuda no desenvolvimento dela, inclusive no desenvolvimento escolar. Então, se o paciente tiver indicação, se o paciente por algum motivo nascer surdo, tiver uma surdez congênita, algum tipo de malformação, como eu falei, desde que tenha um nervo coclear viável, pode-se optar pelo implante coclear, sim. A gente pode afirmar que uma criança que faz o implante coclear, ela vai ter um desenvolvimento de linguagem, de fala normal, se ela faz um ano por aí? Isso. Fazendo até os 4 anos, né, a gente tem uma neuroplasticidade enorme nessa época, uma capacidade de aprendizado, não só de linguagem, mas de várias habilidades cognitivas muito grande nesse período. Então, se o paciente foi implantado no início da vida, ali, de preferência antes dos 2 anos de idade, é bem provável que ele vai conseguir desenvolver a linguagem oral com maior facilidade. Certo. E o som? Como é que é o som do implante coclear? É parecido com o som que a gente ouve amplificado? Então, é um som metalizado. Eu falo para os pacientes que é um som biônico, um som robótico. Infelizmente, não é um som 100% natural. Até porque quando esse feixe de eletrodos estimula o nervo auditivo, ele estimula através de criação de pequenos campos magnéticos que, de certa forma, é artificial. Não vai ser o mesmo tipo de estímulo feito pelas células ciliadas da cóclea. Então, o som realmente o paciente fala que é um som um pouco mais metalizado, mais robótico. Mas isso o paciente que já ouvia, né? O paciente, por exemplo, que não ouve, ele já vai achar isso como uma forma natural, né? O paciente que já ouvia, ele teve uma perda auditiva bilateral e agora ele não ouve, agora ele está reabilitando, eventualmente bilateral, para ele não vai ser um problema tão grande, que eventualmente se acostuma. Agora, isso é uma discussão mais pertinente, principalmente de pacientes que têm surdez unilateral, que vão ter uma audição fisiológica normal de uma orelha e da outra orelha tem um som diferente. Não é impossível, não é contraindicado, pode ser feito. Isso depende do grau de instrução, de interesse, de vontade da pessoa também de passar por esse tipo de reabilitação auditiva. Não é só fazer a cirurgia não é milagre. Eu faço uma analogia com meus pacientes que é da seguinte forma. Vamos supor que o paciente passou por um acidente automobilístico, perdeu uma perna e a gente vive num mundo onde a gente consegue colocar uma perna robótica. Ele vai lá, faz a cirurgia dele, coloca uma perna robótica e ele tenta andar com essa perna. No primeiro dia que ele não vai saber nem mexer a perna, nem saber o dedão, nem conseguir mexer o dedão do pé. Ele vai saber mexer a perna que ele já tem, de um lado. Do outro lado, que é essa perna biônica, robótica, ainda vai conseguir mexer de um dia para o outro, mas aos poucos ele vai conseguir mexer a perna, logo ele está andando, caminhando e eventualmente ele pode até correr. Mas ele sempre vai sentir que uma perna vai ser diferente da outra. Um tem um estímulo normal, que ele sempre teve a vida toda, o outro é uma perna mais robotizada, o estímulo diferente, o jeito de andar diferente, mas com treinamento, com persistência, com disciplina, ele vai conseguir ter um bom resultado funcional desse caso auditivo. Então isso ajuda muito para o estímulo lateral. Não é a única forma de reabilitação para esse tipo de paciente, por estímulo lateral, mas com certeza é uma boa opção. E a questão do idoso? Parece que saiu alguma pesquisa com relação a isso, a relação entre demência e perda auditiva. Existe alguma relação nesse sentido? Existe sim. A perda auditiva é o principal fator modificável em pacientes com demência e déficit cognitivo.
você deixar o paciente com perda auditiva, com hipoacusia, você isola ele do mundo. Ele não vai conversar, não vai interagir, não vai conseguir ver uma televisão, não vai conseguir conversar no telefone. Ele se isola e isso agrava cada vez mais a demência dele. Então, os principais fatores modificáveis, tratáveis, do paciente ter algum déficit cognitivo é a perda auditiva. Então, como você disse, se ele tem uma perda, tentar tratar através do aparelho auditivo, através do implante coclear. Tem implante coclear em idoso também, né? Tem, claro. Já operei alguns idosos. A cirurgia, se o paciente tiver, se for esclarecido, tiver um bom apoio familiar, tiver boa condição de saúde para poder submeter a cirurgia, com certeza é uma ótima opção. Mas aí é importante procurar o otorrino para fazer um exame físico, uma audiometria, fazer o diagnóstico da perda auditiva e ver qual que é o melhor método de reabilitação auditiva para ele. Desde, no caso, se tiver uma perda severa ou profunda, né? Se é uma perda menor, o aparelho auditivo vai atender isso aí, né? Isso, um implante coclear para perda auditiva severa profunda e sem ganho funcional Com o aparelho auditivo. Ele precisa fazer alguns testes com o fonoaudiólogo usando o aparelho para ver que realmente não tem um ganho funcional, não tem uma audição funcional. Doutor Rafael, existe uma doença chamada otosclerose, né? O que acontece no ouvido com a otosclerose? Certo. A otosclerose é uma doença predominantemente familiar. É uma doença autossômica dominante de penetrância variável. O que significa isso? Quer dizer que os genes de um paciente que tem otosclerose pode passar em seus familiares e seus descendentes, mas não necessariamente o paciente vai apresentar essa doença. Quando o paciente ele apresenta esse gene, que altera algumas fibras de colágeno, na região do osso temporal do ouvido, o paciente tem uma alteração na quantidade de cálcio, de mineralização do osso temporal do ouvido. Eu falo para meus pacientes para ficar algo relativamente mais simples de entender, que é como se fosse aquela famosa osteoporose que altera a força dos ossos, mas só que no ouvido. De certa forma, ele altera a mineralização do ouvido e isso causa algumas alterações, principalmente auditivas, que é a perda auditiva, que acontece tanto pela liberação de toxinas no endóteo coclear ali em volta da cóclea e também pela perda da mobilidade dos ossículos da audição, que ficam dentro do ouvido. Então, os ossículos ficam mais presos, difícil ali de transmitir a onda sonora que chega por via aérea ali entre o tímpano, os ossículos e passa por da audição. Então, o paciente pode apresentar perda auditiva, tontura e zumbido por conta da otosclerose. Entendi. E existe uma cirurgia para otosclerose? Existe tratamento clínico, tratamento cirúrgico? Então, tratamento cirúrgico para alguns pacientes, né? Inicialmente o paciente ele tem que fazer audiometria para a gente ver o tipo de perda auditiva, porque existem diversas apresentações diferentes da esclerose. A esclerose eventualmente ele pode se apresentar com uma perda auditiva por condução do som, né? Ou também com um componente neurosensorial sozinho, né? Isolado, ou também de formas mais avançadas, perdendo completamente a audição. Mas dependendo do tipo de perda auditiva, pode ser optado por um aparelho auditivo convencional, por um procedimento cirúrgico. Dentre os procedimentos cirúrgicos, o mais realizado é a estapeditomia, né? Que é um procedimento no qual a gente substitui o ossinho que é fixado, que está doente, que não consegue se mexer, por uma prótese de metal, de teflon, enfim. E existe em casos mais avançados, eventualmente, até um implante coclear ou outras cirurgias, como a próstata temporada, para alguns casos específicos. Em relação ao tratamento clínico, ele tem indicações específicas. Na verdade, a gente não passa medicação para todo mundo. A medicação mais utilizada hoje é o alendronato, né, que é um tipo de bifosfonato também usado para osteoporose, que ele vai ajudar a diminuir essa desmineralização do osso temporal, mas ele é indicado principalmente para pacientes que têm uma piora muito acentuada ali dos limiares auditivos, então ele está com uma fase muito ativa da doença, né? A gente fala que é a fase autoespondiótica, paciente com uma tontura muito intensa, que piorou com um zumbido muito intenso, né? Em alguns casos pode até mesmo ser feito antes e após o procedimento cirúrgico para ajudar a um pouquinho ali na melhora do limiar auditivo durante uma estapedotomia, em alguns casos. E a otosclerose, ela é uma doença mais dos homens ou mais das mulheres ou é igual?
É predominantemente das mulheres, mas é um pouco definido isso. Como eu falei, é uma doença autossômica dominante, né? Ligada a um gene que é o COL1, que determina o colagenase tipo 1, mas é mais comum, um pouco mais prevalente em mulheres, mas os trabalhos são um pouco divergentes em relação à predominância de gênero. Que idade? Existe uma idade que essa doença aparece mais? Ela é uma doença mais do idoso, mais por volta dos 40 anos? Existe alguma relação nesse sentido? A forma mais comum da doença, que é a autoesclerose clínica, onde o paciente tem uma perda auditiva do tipo condutivo ou misto, geralmente se apresenta em pacientes a partir da terceira e quarta década de vida. No entanto, muito raramente, muito mesmo, pode se apresentar até mesmo em crianças, eventualmente idosos, mas em crianças a prevalência é muito pequena, se não me engano, menor que 1% dos casos. E vamos dizer, ela começa uma criança. Quanto tempo ela desenvolve essa doença, mais ou menos? Então, criança é complicada. Realmente tem que estabelecer um diagnóstico muito claro da autoesclerose, porque, como eu falei, é muito rara a incidência de autoesclerose em crianças, mas se o paciente começa com uma perda auditiva secundária de esclerose na infância, aí o prognóstico dele, infelizmente, é mais reservado, um prognóstico um pouco pior. É bem provável que quando ele tenha, eventualmente, 20, 30, 40 anos, ele esteja quase com uma perda auditiva severa ou profunda. Entendi. E a partir de que grau de surdez que essa autoesclerose é operável? Uma pessoa que tem uma perda leve eu falo até perto de 40, ela já faz uma cirurgia de autoesclerose ou ela deve esperar mais um tempo? Não, pode fazer sim. Na verdade, hoje é muito discutível. Antigamente existiam critérios muito bem definidos em relação ao gap aerósseo, que era indicado a realização da estapedotomia, a partir de qual limiar auditivo, mas na verdade, hoje a gente tem uma aceitação muito maior na indicação cirúrgica, porque a gente vê que tem pacientes que às vezes têm um rebaixamento tão grande da via óssea que, a princípio, pelas regras, eles não teriam indicação cirúrgica, mas às vezes seria um paciente que poderia passar por um procedimento de uma estapedotomia, um procedimento cirúrgico, melhorar um pouquinho esse limiar de via aérea dele para melhorar a via óssea e pelo protetizar, usar uma prótese, porque às vezes é um paciente que, usando uma prótese isolada, quando eu falo prótese, eu estou me referindo ao aparelho auditivo convencional, usando um aparelho auditivo convencional, ele não teria uma boa adaptação, não teria uma boa resposta, uma boa funcional, mas ele poderia ser submetido a uma estapedotomia inicialmente, melhorar um pouco esse limiar auditivo, melhorar um pouco esse limiar de via aérea que ele tem, equiparando com a via óssea e depois fazer uma reabilitação com o aparelho auditivo convencional. Então, hoje em dia, depende muito de cada caso. Então, a avaliação individualizada depende muito da lateralidade do paciente, né? Se é unilateral, se é bilateral, mais comumente é bilateral. Então, se o paciente já operou, se não operou, qual que é o limiar auditivo, se ele tem interesse ou não na cirurgia, qual que é o que ele pensa em ganhar em relação à funcionalidade auditiva. Então, é muito individualizado a indicação cirúrgica. E essa questão hormonal que existe, falam na autoesclerose, da mulher, por exemplo, na primeira menstruação já piorar um pouquinho, depois na gestação, depois na menopausa, existe essa relação? Essa relação ainda não é muito bem definida, né? Na verdade, o principal fator externo está ligado a uma certa piora da fase autoespondiótica ativa da doença, a infecção viral, principalmente pelo vírus do sarampo, né? Por isso que recentemente teve um surto de sarampo, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, algo assim. Teve a vacinação, né, por todo mundo de sarampo, se discutiu muito isso, e nessa época a gente lembrava muito que em pacientes poderia ter um agravamento da autoesclerose por conta da infecção por sarampo. A gente pode falar que o paciente que tem autoesclerose, ele tem osteoporose? A gente pode falar? Não tem nada a ver um com o outro. Não. Eu faço a fenomenologia para ajudar a explicar melhor a doença, mas são doenças diferentes. Embora o tratamento clínico seja parecido com o nendronato, são doenças diferentes. São genes que codificam coisas diferentes. Correto. Dr. Rafael, muito obrigado. Espero contar com você nas próximas entrevistas.
Sempre que puder nos receber, a gente vem aqui para falar um pouquinho sobre a otorrinolaringologia. Combinado, é sempre um grande prazer, meu amigo, te receber aqui. Sempre que precisar, pode contar comigo sobre qualquer tipo de questão, qualquer entrevista, vem aqui, vamos conversar e debater. Obrigado.